Então, boa noite, meus amigos. Mais uma semana de encontro, mais uma semana de estudo desse livro, o Livro dos Espíritos. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos imensamente a presença de vocês, essa oportunidade de trocas de conhecimento, trocas de energias, de vibrações, e que possamos, mais uma vez, tirarmos todo o proveito que podemos e necessitamos de mais esse estudo. Vamos lembrar mais uma vez, que todos esses estudos se encontram nas páginas do MAP, no Facebook, no MAP _ oficial, no YouTube, no playlist tem toda a sequência dos nossos estudos, desse estudo, o Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da Quinta do Evangelho, da Gênese. Todos esses estudos que o MAP realiza se encontram nos canais, nas mídias do MAP. Então, mais uma vez, agradecemos a presença de vocês. Vamos lembrar da importância, não é essencial, mas da importância do livro, Nivaldo? Um facilitador. É um facilitador, tá? Lembrando mais uma vez que a nossa casa possui todos esses livros da codificação, e quem ainda não tem e tiver vontade de adquirir esses livros, é só dar uma ligadinha para a nossa sede, porque lá vai encontrar todos eles. Tem também esses livros na internet, que podem ser baixados ou adquiridos em qualquer outro lugar, É claro que adquirindo esses livros na nossa sede estará nos ajudando, porque nesse momento, de pandemia, é verdade. O MAP, ele está sem os recursos naturais que ele tinha com as nossas reuniões presenciais, Então, a necessidade é muito grande. Então, quem puder nos ajudar, o MAP está agradecendo. Mais uma vez, vamos pedir ao nosso Pai, vamos pedir ao Mestre Jesus e a toda essa espiritualidade que coordena, essa espiritualidade que é responsável por esse nosso encontro, que nos ilumine, que nos dê sabedoria para entendermos, para assimilarmos essas lições que a espiritualidade nos traz. Que possamos ter a clareza, ter a consciência da essência espiritual que nós somos. Que possamos entender, que possamos sentir essa necessidade de despertarmos em nós a nossa vida espiritual, o nosso olhar para o Espírito. Mestre Jesus, nossos mentores, amigos espirituais, nos ilumine, nos fortifica, nos intua, para que possamos mais uma vez realizarmos esse estudo, com muita harmonia, com muito amor. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos dar continuidade às nossas questões. Nós paramos no nosso último encontro e ficamos de retornar na questão 163. Mas só para que a gente possa fazer aqui uma breve histórico, nós estamos no capítulo 3, que fala sobre o retorno da vida corporal à vida espiritual. E aí nós já estudamos os tópicos: a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna, a separação da alma e do corpo, e agora nós vamos entrar na perturbação espiritual. Nivaldo, para quem está chegando agora, seria muito importante que
que lesse, né, esses tópicos desde o início, Sim, porque com nós, no programa, quando entramos nesse capítulo, nós frisamos muito, né, que nós não somos esse corpo, que nós estamos, o nosso espírito utiliza esse corpo, que a nossa realidade não é essa, que a nossa realidade é espiritual, que para lá vamos retornar, querendo ou não querendo, isso é um caminho que todos nós iremos fazer e que a vida continua. Com certeza. Né? Essa individualidade que vem nos mostrar que quando retornarmos à parte espiritual, vamos ser exatamente isso que nós somos aqui. E a gente tem o hábito de achar que desencarnou, virou santo, desencarnou, sabe tudo, não sabe. Daí a importância, né, Célia, da gente fazer, enquanto estamos aqui encarnados, essas reflexões e essas mudanças de nossas vidas, para que quando a gente retornemos melhor. Você falou sobre a necessidade de se retornar ao início do capítulo. O importante é quem estiver chegando agora possa acessar o início de todo o nosso estudo. Todo o livro, ideal, né? Porque são essas, como a gente já sempre falou, né, são 1019 perguntas e respostas, e que Kardec vai gradativamente trazendo para nós o entendimento completo. Porque muitas das vezes, perguntas que nós vamos nos deparar agora, em perguntas anteriores, na base, teve o facilitador. Elas são encadeadas. São encadeadas. Não é? Elas não são soltas. O importante é que quem estiver chegando agora conosco, evidentemente, ótimo, mas se tiver oportunidade, que também gradativamente vá acessando aos estudos anteriores, para que possa pegar essa base lá do início e dar continuidade. Né? Então nós vamos, perturbação espiritual. Perfeito. Eu leio? Pode ler, vamos. Então, o capítulo 3, né? Retorno da vida corpórea à vida espiritual. A questão 163, do tópico perturbação espiritual. Então, Kardec pergunta: deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma? Então, desencarnamos, retornamos ao mundo espiritual. Isso. Vamos imediatamente tomar conhecimento da nossa consciência, vamos ter essa clareza do nosso estado, né, de como nos encontramos. Aí a espiritualidade nos responde: consciência imediata não é bem assim, não é bem o termo. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. E aí a gente, como é essa perturbação? Já deve ter acontecido conosco, com vocês. A gente, quando viaja, vai dormir em algum outro lugar que não seja a nossa casa, quando a gente acorda no meio da noite, a gente fica um pouco perdido, né? Às vezes pode acontecer isso, né? A gente até se pergunta, onde é que eu estou? E aí demora um pouquinho, até você se localizar. É uma comparação mais ou menos do que acontece. É assim, rápido, a gente toma pé da situação logo? Isso a gente vai ver mais para frente. Isso vai depender muito do grau de elevação do espírito, né? Então, imediatamente, não é bem o termo, todo mundo vai passar por um períodozinho de perturbação. É claro que na nossa linguagem, na nossa língua portuguesa, tem um item que diz que toda regra tem exceção. E aqui não é diferente. Aí a gente pensa, Jesus teve essa perturbação? Não. Claro que não. E nós vamos ver por quê. Vamos ver. Na questão 164, Kardec pergunta assim aos espíritos: todos os espíritos
experimentam no mesmo grau e com a mesma duração a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? E eles nos respondem: não. Isto depende da elevação deles. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, porque já se desligou da matéria durante a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não está pura, conserva por muito mais tempo a impressão dessa matéria. Então, complementando a questão, né, que acabamos de ler da 163, e a gente já falou que Kardec vai trazendo esse desencadeamento das questões para que a gente tenha uma certa facilidade. Ele é um professor, ele é didático. Então, ele traz isso para a gente de tal forma que a gente possa ir gradativamente compreendendo o desenrolar dessas questões. Então, eles nos respondem que essa perturbação não é igual para todos. E como que a gente vai saber disso? Nós já estudamos na questão número 100 a escala espírita. Sabemos que, como a Célia acabou de nos relatar, quando nós desencarnamos, nós passaremos a ser espíritos, somos alma hoje, exatamente com as mesmas características morais, de entendimentos técnicos, de inteligência que somos agora. Não promovemos nenhum salto quântico na nossa condição só porque desencarnamos. E essa perturbação, né, Nivaldo, para a gente é um pouco difícil, porque a gente está acostumado aqui nesse corpo. Quer dizer, não é que nós estejamos acostumados, a gente sabe da vida espiritual, porque lá já tivemos durante várias vezes. Já retornamos aqui várias vezes. Mas tem o véu do esquecimento, né? Então, esse corpo, meu espírito precisa carregar esse corpo, né? Então, em várias outras literaturas espíritas diz que a gente se arrasta. O espírito, quando utilizando esse corpo encarnado, ele se arrasta. Esse corpo é denso, esse corpo é pesado. Então, quando a gente retorna à pátria espiritual e que não tem mais isso, a gente tem que fica leve, aí tem que se readaptar, porque não tem mais ele. Só para ilustrar, né, Célia, uma imagem que os espíritos costumam relacionar seria fazer um comparativo, como se nós vestíssemos aquele escafandro, aquela roupa de mergulhador, em que você não tem ali movimento nenhum. A gente se desloca, com dificuldade. Mas com dificuldade. É assim que os espíritos se percebem dentro do corpo físico. Utilizando esse corpo. Quando eles se desprendem, para eles é uma liberdade total. Imagina a gente usando assim uma bota pesada, né? De chumbo. Aí você tira ela, você vai se sentir levitando. Mesma coisa. É verdade. Né? Então, a 165. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Então, a gente conhecer essa doutrina vai nos facilitar. O simples fato de conhecer essa doutrina vai nos influenciar em essa perturbação ser mais ou menos duradoura? Os espíritos nos respondem: influência muito grande, visto que o espírito já compreendia de antemão a sua situação. Porém, a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Então, não é só conhecer. Eu sou espírito, eu vou retornar à pátria espiritual. Só isso? Não. A espiritualidade nos diz que a prática do bem
E a consciência pura, qualquer um, em qualquer doutrina, em qualquer crença, pode ter isso. Não é só nós, espíritas. O espiritismo, ele vem nos explicar isso tudo. Então, a gente tem uma vantagem, né? Agora, é importante praticar. Se nós fizermos um bom uso desse conhecimento também, né? Não basta conhecer. Não basta sermos espíritas. É preciso que a gente tenha realmente incutido em nós essa filosofia, esse entendimento, essa compreensão. Só nos dizermos espírita não quer dizer nada. E é por isso que ele, na segunda parte, diz que é muito mais importante a prática do bem, porque ele entende que no momento em que aquele ser pratica o bem, ele está num grau de elevação muito maior. Independente de sua religião. Independente da sua religião. E aqui a gente lembra, né, quando Gandhi foi perguntado sobre qual a melhor religião, ele disse que a melhor religião é aquela que faz com que você seja uma pessoa melhor. Porque, independente de qualquer uma outra, né? Porque a doutrina espírita, ela vem nos explicar que a gente precisa perdoar. Então, eu sei que o perdão é essencial no nosso relacionamento. Eu sei disso, mas eu não perdoo. O que adianta eu saber? Eu sei que é preciso sermos fraternos, mas eu não sou fraterno, então não adianta saber. Só saber não adianta. Só saber. Tem que conhecer e praticar. Colocar em prática. E é o que a gente sempre fala aqui, quer dizer, todo esse entendimento, tudo isso que Kardec nos trouxe, dessa terceira revelação, já dita por Jesus lá, que mandaria esse Consolador para nós, só vai começar a fazer realmente modificação na nossa vida no momento em que a gente colocar em prática. Porque senão a gente vai saber, mas não vai utilizar esse conhecimento. E a gente volta a dizer aquilo, né? Não adianta o que você sabe. O que fé sem obra é morta, né? O que importa é o que você faz com o que você sabe, né? A fé sem obras é morta, né? E o que a espiritualidade nos diz, que a influência é muito grande, porque está aqui, eles nos explicam que nós vamos retornar ao mundo espiritual, porque lá é a nossa verdadeira vida. Morada, né? E lá seremos exatamente o que somos aqui, que lá a nossa consciência vai nos cobrar, que vamos sofrer ou vamos ser amáveis, vamos ser mais felizes, dependendo do que nós somos, do que nós fizemos. Então, é por isso que ela vai influenciar, porque a gente tem a oportunidade de começar a se modificar aqui. Esse assunto, Célia, é tão importante, esse fato dessa perturbação espiritual, que Kardec traz uma nota extensa. Mas com muita informação para nós. E que nós vamos devagarinho, porque aqui nessa nota de Kardec, nós vamos perceber que tem muitos esclarecimentos que faz com que a gente passe a entender e proceder diferente. Porque, Nivaldo, nesse capítulo, o retorno da vida corporal à vida espiritual, e mais tarde a gente vai ver, ao contrário, o retorno à vida corporal, esse retorno à vida espiritual nos faz raciocinar em cima da reencarnação. Então, nós vamos reencarnar. Isso é lei, isso é a lei de Deus. A gente precisa desse processo para ir se purificando. Depurando, né? Então, se eu vou reencarnar e eu não quero mais sofrer, e eu não quero mais ter essa vida, né? Então, vamos mudar. Com certeza. Vamos fazer diferente. Não adianta a gente ser o que somos até hoje e querermos um resultado diferente. Você querer alguma coisa diferente fazendo a mesma coisa. Pois tem que fazer diferente. E é um assunto também, né, Célia, que é muito empolgante, porque está falando sobre a morte. Quantas dúvidas nós temos com relação a essa passagem
né, a essa saída do corpo físico e retorno ao mundo espiritual? Quantas dúvidas nós temos? Quantas? Vamos agora desmistificar muita coisa, né? Então, para começar, Kardec começa dizendo assim no primeiro parágrafo dessa nota, né? No momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se encontra como que aturdida e no estado de alguém que sai de um sono profundo e procura tomar consciência de sua situação. Foi o que você relatou, aquele caso em que muitas das vezes aconteceu, talvez com muitas pessoas, em dormir na casa de outra pessoa ou estar em viagem e acordar de manhã e dar por alguns segundos, aquele questionamento: aonde eu estou? Né? Então é essa perturbação que o espírito passa. E ele continua. A lucidez das ideias e a memória do passado lhes voltam à medida que a influência da matéria, da qual acaba de se desligar, se apaga e que a espécie de névoa que obscurece os seus pensamentos se dissipa. Então, gradativamente, o espírito vai recobrando o seu entendimento, a sua condição. E, evidentemente, isso nós vamos ver também que vai depender de um espírito para o outro. Mas isso é muito gradativo. Para uns mais rápido, para outros menos, mas no início há para todos essa névoa, esse entorpecer de pensamentos. E Kardec, ele nos diz aqui, ele frisa aqui, que a lucidez e a memória do passado vai nos voltar à medida que vamos vai sendo apagada a influência da matéria. À medida que vamos nos desvencilhando da matéria, sobressai o nosso lado espiritual. Então, se lá no mundo dos espíritos, a gente fala assim como se, né, o hábito de ser lá em cima, mas é aqui do lado. Se no mundo espiritual é assim, por que a gente já não começa a praticar isso aqui no mundo? Esse desprendimento. Esse valor excessivo que a gente dá à matéria. As coisas. Né? Então, vamos começar a... Tem valor? Tem, claro que tem. A gente precisa das coisas materiais, mas é o valor excessivo que a gente dá a elas e que depois vai ser difícil. Eu acho que a gente precisa começar a fazer esse treinamento de pensar, né? Pensar seriamente que não só em fazer planos para a nossa aposentadoria física, mas fazer planos para o nosso retorno ao mundo dos espíritos. E para isso a gente começar a fazer esse exercício de perceber que tudo que nós temos, nós vamos ter que deixar. Então, não é que a gente vá negligenciar do que nós temos, mas é que a gente tenha essa percepção para que a gente não venha a sofrer quando tivermos que nos afastar dessas coisas, porque obrigatoriamente nós vamos deixar. É porque, Nivaldo, a matéria tem que nos servir, não somos nós que temos que servir a matéria, ficar preso a ela. E aí a gente fala sempre, né, a minha casa. As nossas coleções, né, de carros, casas, apartamentos, contas bancárias, sapatos, roupas, canetas, relógios, seja o que for. Porque às vezes até uma coleção de selo. Divaldo conta que ele tinha uma coleção de selo e que ele se desfez, porque aquilo, ele estava preso àquilo, se sentindo preso àquela coleção de selo, e ele se desfez da coleção. Então é esse desprendimento que a gente tem que começar a fazer na nossa vida, prevendo a nossa vida verdadeira, que é no mundo dos espíritos. Eu presenciei uma conversa sobre sapato. Sapato em mulher é uma coisa assim séria, né? Tem que ter muitos. E eu presenciei uma conversa que dizia, não, eu só tenho 3 pares de sapato. Eu não consigo. Com 3, só 3, você só tem 3. Como é que você faz? Eu boto no pé. Né? E aí eu falei assim, 3 já não é muito? Tá, mas tudo bem.
É a nossa condição. A gente não pode se escravizar em cima Exatamente. daquilo. O grande problema é exatamente esse. Você pode até ter mais de 3 pares de sapato, mas você precisa ter o entendimento que em um determinado momento você vai deixar esses seus pares de sapato e vai retornar. E você não tem que ficar com o pensamento, quando estiver no mundo espiritual, naqueles pares de sapato, porque é isso que te vincula ao mundo espiritual. E até mesmo, Célia, a gente precisa também fazer uma reflexão com os nossos entes queridos, os nossos familiares, porque muitas das vezes a gente ficamos vinculados, presos aos nossos amores aqui embaixo, né? Aqui no plano. Partimos e não admitimos. Não queremos deixar seguirmos o nosso caminho, porque o espírito, ele tem locais apropriados para que ele dê continuidade à sua vida. O local dele não é aqui junto com os encarnados. Se fosse, não teria desencarnado. Por ligações excessivas, sabemos de muitos casos daqueles espíritos que não deixam os seus familiares e trazendo perturbações. Então, o parágrafo seguinte de Kardec nos diz: a duração da perturbação que se segue à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de vários meses e até vários anos. Kardec fala aqui em anos, mas isso pode se prolongar por milênios, por séculos. É verdade. Até porque mas como séculos? O tempo no mundo espiritual é diferente do tempo cronológico que a gente tem aqui. E a gente também fala isso, né, Célia? Baseado nas obras complementares trazidas por Francisco Cândido Xavier através do espírito André Luiz. Né? Tem uma base uma base séria espiritual. Né? Por isso, foi ótimo o Nivaldo ter falado isso, porque como é que eles sabem disso? Sabem disso porque André Luiz nos disse. Exatamente. Continuando. É menos longa naqueles que, desde a vida terrena, se identificaram com seu estado futuro, ou seja, se identificaram com o seu espírito, pois esses compreenderam imediatamente a posição em que se encontram. Então, se hoje eu tenho a consciência de que eu sou um espírito, que eu sei que todas essas coisas materiais, nada disso eu vou levar, nada disso me pertence, né? Que eu sou só usufrutuária dessas coisas. Então, quando eu chegar no mundo espiritual, seguindo esses preceitos, eu vou estar. A minha perturbação livre, vai ser menor. Isso não quer dizer que eu sou assim, do jeito que eu estou falando, não. É o que Kardec está nos explicando. Tá? A gente precisa mudar o nosso entendimento do que estamos fazendo aqui. E a gente alerta mais uma vez, né, que embora a gente esteja aqui lendo, interpretando essas mensagens de Kardec, não quer dizer que a gente já esteja aqui nadando de braçada no mundo espiritual, não. Eu acho que pelo contrário, nós somos os mais necessitados. Os mais necessitados. Porque quando a gente fala, os ouvidos mais próximos são os nossos. Então, talvez não, com certeza. Eu seja o mais necessitado de ouvir isto que nós estamos aqui lendo para vocês. E a dívida é muito grande. A dívida é muito grande. Por isso estamos aqui. Por isso a gente doa esse tempo para dividir com vocês esses conhecimentos. Porque eles são importantes. Essa perturbação continua. Vou continuar então ainda aqui na nota de Kardec. Esta perturbação apresenta circunstâncias particulares, conforme o caráter dos indivíduos e principalmente segundo o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia são os acidentes vasculares, ferimentos e etc., o espírito fica surpreso, espantado e não acredita estar morto.
sustenta com obstinação. Entretanto, vê o seu corpo, sabe que aquele corpo é o seu e não compreende que esteja separado dele. Vai para junto das pessoas que estima, fala-lhe e não compreende porque elas não o ouvem. E vamos dar uma paradinha aqui para a gente falar sobre isso, né, Célia? Essa confusão, né? Essa perturbação que nos aplaca após a morte, nos leva exatamente a, muitas das vezes, embora a gente veja o nosso corpo, a gente não se acredita morto, porque nós mantemos no nosso perispírito, que é a cópia... Nosso corpo é uma cópia dele? Nosso corpo é a cópia dele, nós vamos nos ver respirando, sentindo todas as nossas dores físicas e nos vendo. Então, Nivaldo, tem duas situações, né? A nossa evolução moral, que vai nos facilitar ou dificultar esse despreendimento, e o tipo de morte, né? Com certeza. Porque você vai se ver, mas eu tô ali. Uma morte e aí, violenta, né? E aí eu falo com meu filho não tá nem aí pra mim. Eu falei, como? Por que ninguém me responde? E a gente sabe, né, Célia, que quem já teve a oportunidade, falamos aqui para muitos que não são espíritas, né? Mas para aqueles que já tiveram a oportunidade de participar de uma mesa mediúnica, quantas vezes nós tivemos a oportunidade de ter irmãos que vêm nos fazer comunicação que não sabiam ainda que tinham desencarnado, né? Que não tinham desencarnado. São muitos. Não são poucos, não. São poucos, né? São muitos. E aí, como Kardec falou lá na frente sobre o tempo, né? Que pode ser meses, anos, ainda usando a mesa mediúnica, né? Tem irmãos lá da época da pirataria que ainda estão lá dentro do navio. É verdade. E aí a gente fala assim, isso é historinha. Não, né? Não, porque no mundo espiritual a gente não pode esquecer que o tempo é diferente. Tá? Não tem essa imensidade a mesma contagem para nós aqui. Contagem, né? Kardec então continua. Esta ilusão perdura até o completo desligamento do perispírito. Somente então o espírito se reconhece e compreende que não faz mais parte dos vivos. Este fenômeno se aplica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê, ouve, no seu entender, não está morto. O que aumenta a sua ilusão e que se vê com um corpo semelhante ao precedente. Quanto à forma, porém, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de examinar. Julga-o sólido e compacto, como o primeiro, e quando chamam sua atenção para esse ponto, espanta-se de não poder apalpá-lo. Este fenômeno é análogo ao dos sonâmbulos novatos que não creem dormir. Vamos dar uma paradinha aqui e falar sobre essa condição de que ele nos fala, né? Mais uma vez frisando, os espíritos na morte, eles continuam se vendo com esse corpo que é etéreo, mas eles se percebem e que muitas das vezes... O perispírito, e que muitas das vezes só se vão dar conta no momento em que eles se apalpam. E você, mais uma vez, né, Célia, a gente trazendo aqui a experiência das reuniões, da mesa mediúnica, quantas vezes esses irmãos que são trazidos, eles só se vão dar conta de que estão desencarnados quando a ele é solicitado que se toquem. Eles vão perceber que aquele corpo não é o dele. Exatamente porque não entende, não aceita que ele esteja morto, que ele tenha desencarnado. Então, um dos recursos é bota a mão em você.
esse corpo é seu? Aí ele percebe, não, esse corpo não é meu. Aí, por que esse corpo não é meu? Aí vem todo o desenrolar, né? Mas só aí que ele vai perceber se dá conta de que ele está desencarnado. Célia, continua lendo. Pode ver que este fenômeno é análogo dos sonâmbulos, né? Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Esse sonambulismo a gente vai estudar mais em capítulos mais para frente, né? Então a gente não entra agora nessa... nos dois tipos de sonambulismo. Mas é uma mediunidade. Ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dorme. Isso em relação ao sonâmbulo. Certos espíritos apresentam essa particularidade, mesmo que a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Mas é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterro como se fora o de um estranho, falando desse ato como de qualquer coisa que lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. E a gente sabe, né, que em muitos velórios, aquele espírito ainda está ali. E em muitos velórios, a espiritualidade, porque todos nós somos assistidos, né, nessa passagem, todos somos socorridos, todos somos assistidos, todos, sem exceção alguma. E muitos são trazidos até ali. Por isso que a gente tem que começar a prestar atenção como a gente se comporta nos velórios, porque muitos estão ali, e nos ouvem. Você tocou num assunto que eu ia inclusive falar, né, Célia? A gente tem que mudar esse nosso entendimento ao participar de um sepultamento, de um velório, porque o espírito está ali. Ele está ali. Com raríssimas exceções, ele ainda está ali. Temos informações que o cordão de prata só é rompido no momento exato em que o féretro é levado à cova. Então, temos que ter todo o respeito, todo o entendimento, a compreensão do que estamos ali naquele momento falando, que é um momento que deveríamos estar simplesmente, totalmente em prece por aquele espírito que está ali em perturbação, precisando de muitas preces, orações, não de desespero, não de lamentações, mas de muita prece, muita oração, para que ele tenha forças suficientes de dar continuidade ao seu trajeto. Imagina, Nivaldo, um espírito em perturbação, né? Porque não está entendendo nada. O que está acontecendo? Participa daquela cerimônia de velório. E aí aquele ente querido, aquele ente amado dele está ali gargalhando, tecendo comentários depreciosos em relação a ele. Imagina, essa perturbação vai aumentar em que proporção? Ou até mesmo, Célia, em desespero. Aquelas cenas de desesperos que, como ele está ali presente, ele se sente culpado e se perturba mais ainda com aquele desespero das pessoas que estão ali participando. E a morte violenta, a morte natural, a morte que a gente fala de bala perdida, tudo, a gente precisa entender que tudo tem uma programação. Sim. Nada acontece sem que nosso Pai permita. E se aconteceu, se nós estamos vivendo aquele momento, a gente precisa compreender a vontade.
do nosso E Pai. aí, esse último parágrafo, né, desses dois últimos, vai trazer um alento muito grande para nós. Olha só o que ele diz aqui, ó. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. Conserva-se calmo e semelhante em tudo aquilo que experimenta um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, ela é cheia de ansiedade e angústia, que aumenta à medida que ele se reconhece. Então, A grande maioria de nós, como né? vai ser bom se nós tivermos já essa consciência para que quando a gente desencarnar, a gente já vá com essa tranquilidade de que vamos adentrar uma nova vida e que vamos dar continuidade. E aí, o último parágrafozinho da nota de Kardec, nos casos de morte coletiva, tem sido observado que nem todos os que perecem ao mesmo tempo tornam a ver-se imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado ou só se preocupa com os que lhe interessam. Então, na morte coletiva, né? Então, um acidente de avião, de tsunami, vai ser igual para todo mundo? Não, continua prevalecendo a individualidade de cada um. Continua prevalecendo o que cada um plantou nessa existência. E aí a gente vai falar nas questões de frequência. Cada um está com um grau de entendimento, vai estar numa frequência. Então, é por isso que se justifica que muitos deles não vão se ver, mesmo depois da morte, naquela morte coletiva, não vão se ver. E isso aqui é um alerta também, né, Célia? Já que nós estamos ainda tivemos agora, no Outubro Rosa, um alerta muito grande, porque muitos que pensam muitas das vezes em tirar a sua própria vida por um motivo de ter perdido um ente querido. Eu vou para ficar junto. Não vai. Não vai, né? Divaldo Franco fez no mês de outubro um comentário sobre uma pessoa que queria tirar a sua própria vida porque perdeu o seu animalzinho de estimação. E ele alertou essa pessoa que ele não ia encontrar com ele. Então, que a gente, como a gente sempre diz, né, esses ensinamentos, esses entendimentos aqui faz com que a gente possa mudar as nossas formas de pensar, nossas mentes. Pensar na vida efetivamente, abrir o nosso entendimento. Porque são vibrações, são afinidades. Né? Eu só vou me relacionar com afins. Tá? Se você não pensa, se você não quer, se você não age como eu, por que eu vou estar junto de você? Eu vou procurar quem tem esse afim comigo. Isso acontece aqui e acontece na morte mais coletiva. Fortemente no mundo espiritual, né? Até porque no mundo espiritual tudo é muito claro. Esse perispírito, nós não precisamos falar, ele manifesta o meu sentimento, ele manifesta a minha vontade pelo pensamento e a gente não consegue se enganar um ao outro. Célia, estamos chegando ao final do nosso programa. Mais uma vez, o tempo passou muito rápido. Vamos então fazer os nossos agradecimentos finais a todos vocês que estão nos acompanhando. Continuamos sempre pedindo para que vocês deem as suas opiniões, nos incentive a continuar, nos direcionar se estamos bem ou não, se estão conseguindo acompanhar com um pouco de entendimento o que nós estamos aqui tentando esclarecer e passar para vocês dentro do nosso conhecimento também, evidentemente. Então vamos agradecer a Deus, pedir a Maria Santíssima, a Fabiano de Cristo, a Francisco de Assis, que nos ilumine, que nos faça uma semana com muita
paz, com muito entendimento, que a gente possa, a partir de hoje, já começar a pensar em aplicar todos esses entendimentos que nós estamos tendo aqui nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nos nossos atos, junto aos nossos irmãos de caminhada. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.